Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, 24 de abril de 2020, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15, fala do milagre da multiplicação. Este Evangelho apresenta-se riquíssimo para a realidade que estamos vivendo. É um momento que ficará marcado para a história da humanidade. É um triste momento. Porém, o Evangelho fala de um Jesus misericordioso e zeloso para com seu povo. E nós somos o seu povo, ou não? Eu me sinto povo de Deus e gostaria profundamente que vocês também se sentissem assim e que sintam realmente no coração: nós somos o povo de Deus. E se somos o povo de Deus, Ele zela e tem misericórdia de nós. Vejamos, o Evangelho já começa nos dizendo que uma grande multidão seguia Jesus porque via os sinais dele em favor dos doentes, os sinais que ele operava e os milagres que fazia em favor dos doentes. Ora, nesse momento sabemos da gravidade do que estamos vivendo. Mas Deus sabe muito mais. Ele nunca nos abandona. Não seria na hora da dificuldade que ele iria nos abandonar. Muito pelo contrário. Não devemos nos desesperar e nunca perder a fé. Nós cremos em Jesus Cristo e sabemos que Ele está conosco. Como cristãos, sabemos que podemos perder o nosso corpo pelo cansaço, pelas doenças, pelas lutas, mas jamais podemos perder a nossa alma. E nessa situação atual, da extrema necessidade do povo de Jesus, Ele está presente, sim. Ele está presente naqueles profissionais da saúde, os profissionais do transporte coletivo, nos profissionais da limpeza, caminhoneiro, nos funcionários de supermercados, padarias, nos religiosos e religiosas que têm levado a palavra de Deus com sacrifício para dentro das nossas casas, com dor no coração de ver os locais religiosos vazios do povo de Deus, em corpo, mas em espírito todos nós estamos lá. Todos esses profissionais, todas essas pessoas têm trabalhado para a manutenção dos serviços essenciais para as nossas vidas e para os mais fragilizados conseguir fazer o isolamento social necessário nesse momento. Então a imagem de Jesus, ela está presente em todas essas pessoas. Olha quantos atos de solidariedade, puro amor, nós temos vivenciado nesse momento. Sim, é Jesus que encoraja essas pessoas e nos encoraja também a enfrentar essas situações em prol de um bem comum. E nessa pandemia, se não existisse esse Jesus dentro de cada um de nós, a situação seria realmente insustentável, muito pior do que ela está sendo até o momento. Mas esse Cristo está vivo, ressuscitado e conosco. Ele curava e cura os doentes. Quem somos nós para duvidar dessa cura? Sua misericórdia para conosco é infinita. O maior gesto Deus fez. Deu seu Filho amado para morrer por nós na cruz, pelo nosso pecado, pelo meu pecado e o de vocês também. Realmente Ele sofreu, padeceu, foi humilhado, foi cuspido, insultado. Seu corpo humano sofreu dores terríveis. E sabe por quem? É isso mesmo, por nós. Depois de morto naquela cruz, Ele ressuscitou e está no meio de nós.
E ainda hoje, Ele continua nos ajudando a carregar a nossa cruz, nos aliviando quando não suportamos mais o peso dessa cruz, nos consolando quando ninguém mais nos consola. E sabemos que cada um deve carregar a sua própria cruz e segui-lo. O problema é que às vezes nós não queremos carregar a nossa cruz. Só queremos que os outros a carreguem por nós. E essa suposta facilidade não nos levará para o céu. O que devemos fazer é aceitar as coisas do jeito que são. E nunca serão fáceis e nunca serão. Não é como a gente quer, e nem na hora que desejamos. Tudo acontecerá no tempo de Deus, mas com coragem e fé nós venceremos. Retomando o Evangelho, Jesus se compadeceu também da fome de alimento do povo. E ao ver aquela multidão, ele disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Claro que humanamente Filipe se desesperou, pois era impossível alimentar aquela multidão, mais de 5.000 homens. Porém, Jesus já sabia o que iria fazer e fez. E como sabemos, as coisas de Deus não são coincidência, e sim providência. Um pouquinho mais à frente no Evangelho, André dirige-se ao mestre e diz que havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Olha a providência aí. Mas era quase nada para alimentar aquela multidão. O que esse menino estava fazendo por lá? Só Deus sabe. Porém, foi através dos alimentos que esse menino carregava que Jesus fez o milagre da multiplicação. Todos comeram, saciaram sua fome e ainda sobraram 12 cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Portanto, Deus nos alimenta com o pão da vida, que é o próprio Jesus, que vem com humildade ao nosso encontro todos os dias. E quanto ao pão alimento, que nós façamos como Jesus, que nós saibamos compartilhar com os menos favorecidos, que sejamos preocupados e misericordiosos, e atentos à fome de tantos irmãos e irmãs, desempregados, idosos, crianças, órfãos, pessoas que vivem na rua em total abandono, e às vezes até mesmo pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes nem nos sensibilizamos com essas situações. São essas pessoas que são esquecidas pela sociedade, parecem invisíveis à sociedade, mas não a nós cristãos. Façamos como Jesus, que teve compaixão e tem dos menos favorecidos. É claro que individualmente não conseguiremos alimentar 5.000 pessoas, talvez nem 500, talvez nem 50, talvez nem 5. Mas se a gente fizer um pouquinho, aquilo que estiver ao nosso alcance, com união, solidariedade, partilhando um pão, o pão que Deus nos dá, nós com certeza conseguiremos matar a fome de um irmão ou uma irmã. E juntos, muitos irmãos e muitas irmãs serão sido aliviados pela sua dor e sofrimento nesse momento difícil. O que eu queria dizer é que nós tenhamos muita fé e esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse momento vai passar e nós teremos que estar preparados para viver o pós-momento dessa crise, onde muitas famílias passarão necessidades, mas juntos nós venceremos. Junto nós venceremos. Junto de Deus nós venceremos. E eu queria encerrar essa partilha para a gente colocar uma frase poderosa no nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria
E um bom dia e um bom final de semana a todos.